Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá para mais uma aula do terceiro ano do ensino médio, do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira. Hoje é uma aula muito interessante. Antes de mais nada, eu queria contar com a inscrição de vocês aqui no canal, que esse canal fique cada vez maior, para ajudar cada vez mais pessoas. Então eu convido você, seus colegas, seus amigos, para que assistam esse vídeo que vai falar um pouco mais sobre a área de biologia. A gente vai trabalhar hoje com a parte de biotecnologia, né? Então, mais uma aula de biotecnologia, nossa terceira aula, né? Quem não assistiu às outras duas aulas, clique aqui, né? Clique aqui, vai ter um cardzinho. E quem também não se inscreveu, aqui embaixo, né? Se inscreva no nosso canal. Então, a aula de hoje vai falar sobre exatamente essa esperança, a terapia gênica, né, que vai possibilitar a introdução, né, desses genes em organismos vivos, né, ou para produzir uma determinada substância, para prevenir ou para curar, ok? Então, as doenças causadas por genes anormais, né, ou a ausência desses genes, a terapia gênica vai ajudar nesse sentido, pelo simples fato de introduzir esse fragmento, né, do DNA, e vai possibilitar que o organismo passe a produzir essa substância que vai ser necessária para a vida, né, para a cura ou para a prevenção de uma determinada doença, ok? Então vamos lá para o slide que você já conhece, né, que é o Planeta Bio, né, quem tiver interesse aí, né, sobre a nossa aula, a gente sempre utiliza o site do Planeta Bio, né? Então as aulas são basicamente em cima desse site por conta de que ele facilita muito a nossa vida e todo mundo tem acesso, é um acesso livre. Então, mostrando aqui a respeito da terapia gênica, né? Então a gente já viu aí os transgênicos, né? Nós já vimos aí a fingerprints do DNA, né? A técnica. E a nossa terceira aula agora é terapia gênica, tá? Vamos lá para a nossa aula de terapia gênica, ok? Então é uma técnica que tem como objetivo adicionar genes normais, né, e funcionais em células de um paciente que sofre de uma doença genética decorrente de genes não funcionais. Então, o que acontece? Então, a pessoa, a gente sabe que esses genes é como se fosse uma receita, né, uma receita para a produção de uma determinada proteína. Então, o que a terapia gênica busca fazer, né? Então, se propõe a fazer? É exatamente a produção de uma proteína a partir desse gene que vai ser introduzido. Tá? A princípio, por meio da terapia gênica, algumas doenças genéticas poderiam ser corrigidas, substituindo-se genes anormais por genes normais. A primeira tentativa de terapia gênica foi efetuada nos Estados Unidos, em 1990. Uma criança portadora de uma doença, né, a imunodeficiência hereditária, causada pela deficiência da enzima adenosina desaminase, ADA, a doença do menino bolha. Então, as pessoas que sofrem dessa anomalia são portadoras de genes mutantes que deixam de sintetizar esse ADA, tendo como consequência a perda das células do sistema imunológico. Então, ele vivia nessa bolha. Você tem uma foto aqui à esquerda, e você está vendo aí o David Vetter, né, que se tornou famoso por viver dentro de uma bolha de plástico, porque ele não teria contato com o ambiente. Esse ambiente aí é um ambiente estéril. O David Vetter se tornou famoso por viver dentro de uma bolha de plástico, e ele morreu aos 12 anos, em 1984. E esse garoto aí, ele não tinha a produção de células do sistema imunológico, ele simplesmente poderia sofrer aí a ação de micro-organismos externos. Então ele teve que viver durante a sua vida nesse ambiente aí estéril, né? Esse ambiente sem contato com o ambiente externo. Então vamos lá para ver quais são as técnicas que são utilizadas. Existem duas técnicas que são utilizadas na terapia gênica: a técnica ex vivo e a técnica in vivo.
ok? A técnica ex vivo e a técnica in vivo. A técnica ex vivo, as células do paciente elas são retiradas do seu corpo e são conservadas no laboratório, em um meio de cultura. Posteriormente, através de um vetor, né, como o vírus modificado, e aí eu vou voltar aqui, né? O vírus, vocês já aprenderam isso aqui no ensino médio, o vírus ele tem como propriedade introduzir e infectar células. E o homem ele pode usar esses vírus para que ele introduza um gene numa célula humana, por exemplo. Tá? Então, lembrem-se que esse vírus, inicialmente, antes dele ele ser utilizado como vetor, né, como está sendo bem dito aí, esse vírus modificado, ele vai ser tratado, né? Porque senão a gente sabe que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele pode levar patógenos para a célula-alvo, né? Então, esse vírus ele é tratado, é retirado os genes que condicionam essa patologia, essa doença causada pelo vírus, e aí se coloca naquele vírus o gene de interesse. Por isso que a terapia gênica ela vai introduzir ex vivo, né, não fora do corpo. Então, esse vírus ele é utilizado, o gene funcional de interesse ele é introduzido na célula pelo vírus, que passa a se multiplicar. Então, a técnica ex vivo é retirada, né, as células do corpo do paciente, né, do organismo que você quer introduzir o gene, conserva-se no seu laboratório, em uma placa no meio de cultura. Posteriormente, através de um vetor, no caso o vírus, você introduz o gene funcional de interesse. Essa célula que foi introduzida o gene, ela passa a se multiplicar. Depois disso, você introduz essas células dotadas do gene funcional no paciente. Então, você reintroduz, você retira dele, coloca o gene de interesse através do vetor e depois você reintroduz, tá? Então vamos ver aqui o exemplo bonitinho, né? Então você tem aqui o gene, o tratamento da imunodeficiência genética ex vivo, você tem o paciente, né? Você tem aqui o gene humano que produz, né, essa substância. Você pega um vírus, né? Então você tem algumas formas aí de introduzir, né, esse material genético. A gente está usando aqui o vetor vírus, e aí você insere esse material genético aqui no vírus de interesse. Claro que esse vírus vai ser tratado previamente para que ele não também cause doença ao indivíduo que você vai introduzir esses vírus, ok? Então vamos lá ver como é que isso acontece. Então, inicialmente você introduz, né, esse material genético. Esse material genético aí, ele vai ser colocado, né, disponibilizado para células cultivadas, e depois você reintroduz na medula do indivíduo para que sejam produzidas células normais. Então a medula óssea do paciente passa a ter um funcionamento normal, e isso vai fazer com que esse indivíduo que não produzia os leucócitos, né, passe a produzir os leucócitos sadios. Vou repetir mais uma vez aqui para que vocês visualizem com calma, tá? Então se introduz o material genético no vírus, você pega as células cultivados em laboratório, esse material genético vai ser introduzido no material genético da célula e depois você reintroduz aí essas células, ok? Então esse aí é a terapia gênica ex vivo, e aí o indivíduo passa a produzir, né, as células, né, os leucócitos, que são células de defesa, que até então ele não produzia por conta de uma deficiência genética, né? Os genes não eram funcionais do paciente, ok? Então, qual seria a outra técnica? Então, aí seria a técnica in vivo, tá? A técnica in vivo. Nesse caso, vetores como vírus modificados geneticamente, portadores dos genes funcionais de interesse, são aplicados diretamente ao paciente. Então, você não tem ali essas células iniciais que, como nós vimos anteriormente, você não retira células para que essas células sejam cultivadas em laboratório. Então você já introduz, a princípio, esses vírus no paciente. Então os vírus vão infectar as células do corpo do paciente. Vamos ver aqui como é que acontece in vitro. Tá? Então o paciente, aí é o mesmo caso, né? O paciente é da imunodeficiência genética, né? Então você vai ter o gene humano, o gene que vai possibilitar, só que nesse caso, diferente do anterior, então só para que a gente veja o anterior aqui, ex vivo, você tem aí as células que são retiradas e colocadas no meio de cultura, né? Esse aí é o ex vivo. E aí depois essas células são introduzidas. Mas se a gente observa aqui agora o in vivo, né, terapia gênica in vivo, vocês vão ver aqui agora
O gene introduzido no vírus é diretamente lançado no paciente, tá? Então, os vírus modificados, eles são introduzidos no paciente e o paciente aí passa a produzir a proteína específica. Então, dentro do corpo do paciente, na medula óssea, no caso, ele vai passar a produzir aí a proteína específica, no caso, dos leucócitos, e isso vai fazer com que esse indivíduo ele tenha a possibilidade de produzir aí as células que são responsáveis pela defesa do corpo. Ok? Vou repetir aqui mais uma vez, tá? Então, a modificação genética do vírus, que vai ser introduzida diretamente, esse é in vivo, né? Diretamente, né? E aí você vai ter dentro do corpo do paciente, o vírus, eles vão formar os leucócitos, ok? Beleza? Então vamos lá para o próximo ponto. Então a terapia gênica torna macacos mais resistentes à AIDS. Existem algumas pesquisas, principalmente, né, que vão auxiliar aí alguns organismos, principalmente esses testes já estão mais avançados em animais. Os cientistas da Escola de Medicina da Pensilvânia, nos Estados Unidos, por meio da terapia gênica, eles vão tornar os macacos que são utilizados como cobaia mais resistentes ao HIV, ao vírus causador da AIDS, da imunodeficiência adquirida. Então eles vão injetar os vetores modificados com os genes responsáveis pela produção do anticorpo nas células musculares do macaco, e nessas células os genes vão se expressar e vão passar a desencadear a síntese de anticorpos. Então eles vão, nessas células, os genes se expressam e passam a desencadear a síntese de anticorpos específicos, no caso as imunoglobulinas, contra o vírus do HIV. Ok? Então aí é uma forma, isso já vem sendo testado, ok? Então aí, mostrando aí a célula muscular, o vírus modificado lá com o gene específico, né? Então ele vai ser introduzido. Esses anticorpos específicos, que são proteínas, né, vão ser aí eficientes na proteção contra a ação do vírus, ok? Vou repetir aqui mais uma vez. Tá? Então, o vírus modificado com o gene específico, né, foi introduzido o vírus na musculatura, vai ser aplicada uma injeção. Essa injeção, esses anticorpos específicos serão produzidos e eles vão proteger aí a cobaia, no caso desse macaco, da ação do HIV. Aí mais outro ponto interessante, então os camundongos com anemia falciforme são curados com a terapia gênica. Então a anemia falciforme é uma doença hereditária passada dos pais para os filhos e ela é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando parecidos com uma foice, por isso que o nome é falciforme, em forma de foice. Tá? Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando a anemia. E ainda assim, então, nós sabemos que as hemácias, elas têm como propriedade o transporte dos gases, né, gás carbônico e oxigênio. Então, quando essa hemácia tem essa forma modificada, né, que é a chamada falciforme, ela perde essa eficiência, né? Então, inclusive também elas podem obstruir o fluxo sanguíneo, causando dor, causando algumas infecções, fadiga, dentre outros sintomas, ok? Então vamos voltar lá. Então, cientistas da Escola Médica de Harvard, do MIT, conseguem curar camundongos em laboratório que sofriam de anemia falciforme. Então, a produção de hemácias anormais, em forma de foice, é decorrente a genes mutantes, por meio de vírus, vetores modificados. Genes funcionais vão ser inseridos em células da medula óssea desses animais. Depois de certo tempo, o organismo desses animais passaram a produzir hemácias com morfologia normal. Tá? Então aí vamos mostrar como é que ocorre. Né? Então cure esse camundongo. Vou clicar aqui e a gente vai curar esse camundongo. Então as células da medula, né, são da medula óssea produzidas, as hemácias falciformes em forma de foice. Então vocês têm aí as células com vírus modificados vão ser introduzidas no camundongo, cultivado em laboratório. E depois dessa introdução desse gene, ele vai ser introduzido no rato
e ele vai passar a produzir aí células normais, quer dizer, hemácias normais, que vão possibilitar esse transporte adequado de oxigênio. Só repetindo mais uma vez, então as hemácias em forma de foice, esse camundongo agora ele tem anemia falciforme, e aí você tem as células da medula óssea do camundongo cultivadas em laboratório, e aí você vai ter, essa é ex vivo, né? Vocês já viram que é ex vivo, não é em vivo. Tá? Então aí ele vai encaminhar essas células produzidas em laboratório para a medula do ratinho, e ele vai passar a produzir aí células normais e vão permitir aí esse carreamento, né, esse transporte adequado dos gases. Mas existem alguns pontos que precisam ser colocados aqui. E nós temos o seguinte. Então, existem algumas dificuldades. Né? Então, essa eficiência da transgenia, né? da modificação. Então, essas dificuldades são importantes e precisam ser vistas e pensadas. Né? Então, qual a eficiência dessa terapia gênica, visto que você não modifica todas as células, você modifica algumas células. Né? Então, existe essa deficiência que precisa ser observada. Um outro ponto que deve ser também colocado é quanto tempo essas células que são introduzidas, até quanto tempo ela vai ter efetividade, quer dizer, ela vai possibilitar a produção da proteína que a gente deseja, né? Tem um tempo determinado, isso tudo é estudado, isso tudo está sendo investigado. E por último, as sequelas, né? Então, existem algumas sequelas que são percebidas, né? E essas sequelas estão relacionadas aí, por exemplo, à formação de tumores, né? Há algumas sequelas relacionadas aí à reação imunitária do próprio paciente, mesmo que seja com as próprias células. Então, gente, é um assunto que traz muitas esperanças, né? Um conteúdo que traz muitas esperanças em relação aí à cura, né? Cura da AIDS, de algumas doenças como a diabetes, né? Então, você tem a diabetes tipo 1, né? A que você nasce, a mellitus. Então você tem algumas doenças aí que existe uma esperança com a terapia gênica, mas ainda precisa de muito estudo, muito cuidado. Mas a ciência tem avançado a largos passos, é necessário que os estudos continuem, tá? Os estudos continuem, e esses estudos, eles são essenciais para a sobrevivência humana, tá? Então eu queria deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento, não esqueçam de se inscrever no canal. Eu queria agradecer a cada aluno aí que tem, junto comigo, construído esse ano letivo. E queria deixar meu abraço aqui. Então, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, né? Ativem para que as pessoas, quem não se inscreveu, inscrevam-se no canal. Ativem o sininho, mandem para os seus colegas, amigos, né? E eu queria agradecer mais uma vez aqui, deixar um grande abraço para todos os alunos do Colégio de Aplicação Nilo Teixeira. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!